bem-vindos a mais um episódio do Legalmente Cast, o podcast da OAB Bauru. Eu sou a Júlia Herrera e compondo essa bancada de apresentadores comigo, o Dr. Tiago Munaro. Esse podcast é voltado para a construção de pontes entre a sociedade e a OAB, levando o conteúdo de uma forma didática e acessível. Hoje estamos gravando aqui na sede do DECRIM de Bauru, que é o Departamento Estadual de Execuções Criminais. E, pela primeira vez no nosso podcast, estaremos recebendo membros do Poder Judiciário. Júlia, bom dia, episódio especialíssimo, porque nós estamos recebendo o Dr. Luiz Geraldo Santana Lanfredi. Ele é juiz substituto em segundo grau aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, é um acadêmico do direito penal, da criminologia, mestre em processo penal pela USP, está cursando doutorado em criminologia na Universidade de Barcelona, na Espanha, mas o Dr. Lanfredi, para além de estar no Tribunal de Justiça de São Paulo atualmente, e é exatamente por isso que ele está aqui conosco, ele é o coordenador lá no Conselho Nacional de Justiça do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Execução de Medidas Socioeducativas e também da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões e Deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque o episódio de hoje é um episódio sobre sistema prisional brasileiro e o plano Pena Justa. E também nos dá a imensa honra de estar ao nosso lado, aqui nosso colega de Bauru, doutor em Direito também, pela nossa IT, mas juiz da execução aqui em Bauru há mais de 20 anos. Ficamos sabendo que o doutor Davi Márcio é o decano dos juízes de execução criminal em todo o estado de São Paulo, mas é uma honra, doutor Davi Márcio Prado Silva, doutor e mestre em Direito pela IT e juiz de Direito, para nossa alegria aqui em Bauru, mas também do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito, muito obrigado pela presença, pela deferência e pela honra de estarem aqui no podcast da OAB Bauru. Primeira vez que nós estamos entrevistando membros do Poder Judiciário, né, Tiago? Então, vai ser um episódio muito especial e levar esse conteúdo tanto para o mundo jurídico, né, e para a sociedade. Aqui no podcast a gente sempre abre com essa pergunta, que é: quem é o doutor Luiz Lanfredi por Luiz Lanfredi? Se o doutor puder fazer uma breve explanação. Antes de mais nada, os meus cumprimentos, doutor Tiago, doutora Júlia, nesse espaço, que é um espaço, sobretudo, que vem para discutir os direitos, os temas mais importantes da sociedade, né? Como é importante termos espaços como esse, que a comunicação viabiliza a melhor informação, né? O melhor conteúdo, e por aí já se vê o grande serviço que presta a OAB, subseção de Bauru, para toda a sociedade. Então, nós aqui festejamos essa possibilidade desta conversa. Tomara que ela seja a mais proveitosa possível, né? E, sobretudo, estar dividindo aqui esse espaço com meu querido amigo Dr. Davi Márcio, né? Para além de decano do juiz de execução penal do Estado de São Paulo, Dr. Tiago, é uma das maiores autoridades da execução penal do país. Então é bom que se diga e que Bauru tenha realmente muito orgulho dele, porque, como a gente diz, né, mais intimamente, é um baita juiz de execução penal e a gente fica muito feliz quando, né, um membro do Poder Judiciário tem a qualidade, tem a envergadura, sobretudo o respeito que ele granjeou pelo desempenho da atividade profissional. Bom, quem é Luiz Geraldo Lanfredi, né? Um paulista de São José dos Campos, tenho 52 anos, há 28 anos na magistratura de São Paulo. Tenho muito orgulho de pertencer à magistratura de São Paulo, ora cedido a Brasília, né? Mas por causa do que se fez e do que fazemos em São Paulo, então eu tenho um orgulho muito grande, né, de ser um magistrado, mas sobretudo de participar desse sistema judicial e jurídico do nosso país, com profissionais sempre muito qualificados do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, né? Sou uma pessoa que
sabe valorizar, sobretudo, esta contribuição, esta participação, que ela tem que ser sempre dialógica, uma contribuição sempre sincera de todos esses atores para que a justiça realmente saia prestigiada nos pronunciamentos judiciais. Eu vejo que, sobretudo, uma OAB forte é uma justiça com certeza mais segura e mais realizadora. Bom, e doutor Davi Márcio, se o doutor puder dizer quem é Davi Márcio por Davi Márcio? Antes de começar, eu queria dizer o seguinte, que eu estou muito feliz de estar entre amigos e conterrâneos e ouvir o Dr. Lanfredi fazendo a apresentação. Eu não tenho mais o que dizer em relação a essa gratidão, a não ser realmente que estar entre amigos faz toda a diferença, né? Até uma certa generosidade com os elogios e estou muito feliz. Eu tenho 50 anos, eu sou natural aqui de Bauru, ingressei na magistratura em 1998, cursei Direito aqui em Bauru. Logo que eu saí da faculdade, eu fiz o concurso da magistratura, tive a felicidade de ser aprovado, tenho muito orgulho de ser juiz do Tribunal de São Paulo, é um tribunal que realmente nos deixa muito felizes de pertencer, tem uma história toda. E a execução penal, ela acabou acontecendo de uma certa maneira um pouco acidental na minha vida. Eu era juiz aqui numa cidade da região, em Pirajuí, e nós passávamos por tristes episódios na área de execução penal. Nós tivemos um colega em 2003 que acabou sendo vítima do crime organizado em Presidente Prudente. E logo depois abriu a vara de execuções aqui em Bauru. As varas em São Paulo estavam sendo descentralizadas, ou seja, elas estavam sendo instaladas no interior. Antes ficava tudo na capital. E logo que abriu o concurso da vara aqui em Bauru, eu acabei vindo para cá por uma questão familiar. Minha família estava aqui, minha esposa na época estava grávida. E eu acabei vindo para cá e me deparei realmente com uma situação muito difícil dos processos de execução, da forma como se tratava esse assunto. E como nós vamos ver durante o podcast, esse assunto é um assunto extremamente delicado que possui reflexos em diversas áreas sociais, né? E a partir de então eu comecei a me engajar na procura de melhora, de apresentar proposições, enfim, comecei a me inteirar e estou ainda na execução muito feliz há muito tempo. Tive o privilégio de conhecer várias pessoas que fizeram e fazem muito a diferença, né? Como é o caso do Dr. Lanfredi. E nesses anos todos nós tivemos um grande avanço, né? Ainda longe do ideal, mas avançamos muito. E que o ano passado acaba sendo coroado com uma decisão inédita, né? Num processo estrutural inédito no Supremo, e que traz realmente um outro lado. Então, eu acho que, assim, de uma maneira introdutória, eu acho que eu fui muito abençoado na minha carreira até o momento no qual eu me encontro. Mas ainda existem diversos outros colegas muito melhores e que atuam também na execução há muitos anos, e eu faço essa consideração apenas para pôr um pouco de freio na generosidade desses grandes amigos. E lembrando que o doutor Davi também é o atual diretor do fórum aqui em Bauru, né? Tem exercido também esse mistério com bastante assertividade e com benefícios aí para todo consumidor de justiça, e esse é um ponto importante. Dr. Lanfredi, como o doutor Davi aqui já mencionou, nós tivemos o julgamento da ADPF. Então, para o nosso ouvinte, a ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é uma das ações de controle concentrado de constitucionalidade de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao ser, portanto, indagada sobre as questões relacionadas à violação dos direitos fundamentais do preso e, portanto, analisando todo o sistema prisional carcerário brasileiro, declarou, essa decisão da DPF 347, declarou que o sistema prisional brasileiro era um estado de coisas inconstitucional. Eu queria que o senhor explicasse, então, para o nosso ouvinte o que significou esta ADPF e a decisão do Supremo a esse respeito. Muito bem, doutor Tiago. Eu creio que nós estamos diante de
uma ação extremamente significativa, porque ela se transforma para a execução penal e ela pode ser tomada para a execução penal como um divisor de águas na história da execução penal do nosso país. É uma ação estrutural, complexa, uma ação que se propôs a justamente revisitar ou repassar tudo o que se praticava no sistema de cumprimento de penas nesse país e que chega a uma decisão quase nos seus 10 anos de tramitação, com muita maturidade, mas com um diagnóstico muito sério e sincero de que esse sistema prisional funcionava à margem da lei. O estado inconstitucional de coisas nada mais é do que reconhecer que muito do que se pratica no sistema prisional, e vamos entender o sistema prisional não só para aquilo que está intramuros, ou que se realiza intramuros, mas para todo o conjunto de serviços penais que são oferecidos a partir deste momento em que uma pessoa está sob a responsabilidade do Estado ou submetida a alguma forma de controle, alguma forma de limitação ou restrição à sua liberdade, o Estado, então, ele tem a condição de ditar a essas pessoas, né, a condição da regulação da sua vida. E essa regulação, evidentemente, que ela não pode se fazer para além do direito. Mais do que isso, ela não pode transbordar aquilo que se reconhece em uma sentença, né? O raciocínio é mais ou menos aquele para o juiz cível, né? Ou para as causas cíveis, as lides cíveis, né? Quando nós temos o chamado julgamento extra petita ou infra petita, né? Se a gente for trazer essa ideia para o sistema de justiça criminal, né, o que se pratica muitas vezes na execução de uma pena é aquilo que está além, né, além do pedido, né, aquilo não foi nem pedido pelo próprio Ministério Público e tanto mais tolerado pela lei. E aqui a questão, evidentemente, relacionada à liberdade das pessoas. Mais do que isso, a dignidade dessas pessoas, até porque o fato de cumprir pena não quer dizer que essas pessoas estejam canceladas socialmente. Infelizmente, o que nós vemos é muita invisibilidade, desconsideração, desrespeito, desproteção, quando o Estado, na verdade, tem aqui um papel ativo, né, e de realização muito grande e que muitas vezes acaba esquecido. Foi na omissão histórica, sucessiva, massiva, que se ocasionou, portanto, uma violação considerável de direitos dessas pessoas a ponto de se considerar ou de se praticar esse sistema prisional à margem da lei. E o que se procura fazer justamente com a DPF 347, depois dos seus 10 anos de tramitação, e muitos poderiam perguntar, puxa, mas 10 anos levou uma ação para se resolver? Que bom que nós pudemos, durante esses 10 anos, maturar o tema, nos apropriarmos das suas causas e dos seus problemas e entendemos com uma vontade muito grande de superar essas questões, onde estão realmente os nós a serem desatados, onde estão justamente as incidências a serem realizadas, para que nós possamos fazer a coisa certa. Já vai o tempo, doutora Júlia, doutor Tiago, em que nós dispensávamos a esse sistema prisional soluções de ocasião, soluções ad hoc, soluções circunstanciais ou pontuais, né? Nós precisamos agora enfrentar esse problema pela sua condição ou pela sua natureza de um problema estrutural, né? E as ações de descumprimento de preceito fundamental têm essa aptidão de interferir, né, em conjuntura estrutural, ou seja, aquilo que não funciona para a sociedade de uma tal forma, né, em que isso inviabiliza a vida de todos. Não só daqueles que estão cumprindo pena, mas, sobretudo, daqueles que também acabam tendo proveito do mau cumprimento da pena, que somos todos nós, a sociedade. Então, a DPF 347 é esta ação que promove esse divisor de águas, no sentido de ser necessário rever tudo isso,
mas rever tudo isso em favor da própria sociedade, né? Por um Brasil melhor, para uma sociedade mais segura. E, doutor, até eu gostaria de estender essa pergunta ao doutor Davi. O doutor poderia contextualizar para os nossos ouvintes um pouco sobre o histórico do nosso sistema carcerário? Eu vejo porque muitas pessoas têm dúvida e eu vejo que muito preconceito ainda é gerado em razão dessas dúvidas, e se o doutor pudesse falar de uma forma didática um pouco sobre esse histórico. Claro. Hoje nós temos um sistema prisional que, para dar um desenho dele, do que ele é hoje, é um sistema prisional que nós temos aproximadamente 670 mil presos em celas físicas e cerca de 225 mil presos em prisão domiciliar. Além desses presos, aqueles que cumprem pena em regime aberto ou em livramento condicional, constituem um outro quantitativo que nós vamos colocar, sim, quase 1 milhão de presos em cumprimento de pena de uma maneira geral. Mas o sistema prisional é um sistema prisional, então, que nós beiramos aí praticamente a casa dessa cifra de 1 milhão de presos, pessoas efetivamente presas. 670 mil presos são muitos presos. Para um universo de 1.420 unidades prisionais no país, sendo 5 unidades federais e o restante espalhado nos estados. Há um déficit, e esses números que eu estou passando se referem ao ano de 2024, são dados do SISDEPEN, do Ministério da Justiça. Nós temos um déficit de aproximadamente 175 mil vagas. Então, nós temos uma situação de superlotação na maioria das unidades prisionais, uma superlotação que ela não implica apenas no excesso de execução, ou seja, quando alguém é condenado a uma pena de X anos de prisão, ele tem que cumprir exatamente aquela pena na forma da lei, numa cela que é especificada o tamanho, as condições, tem que receber alimentação adequada, trabalho, oportunidade de trabalho, enfim, para que aquela pessoa não vai ficar eternamente presa. Nós não temos pena de prisão perpétua, ela voltará ao meio social e que nós esperamos que volte ao meio social recuperado. Infelizmente, um quadro de superlotação não permite isso. Ele não permite isso, ele gera uma série de outros problemas. Só para ter uma ideia, as organizações criminosas, elas tiveram origem dentro desse caos prisional e não nas ruas. Enfim, mas a origem do nosso sistema prisional, que remonta à época do próprio nascimento do Brasil, ele tem as suas origens voltadas e marcadas, infelizmente, por um quadro de violência. Nós não chegamos a esse número de uma hora para outra. Esse número ele foi constituído ao longo da história. Inicialmente, nós tivemos uma legislação penal voltada muito mais para a questão doméstica, onde os indígenas sofriam as sanções, ainda um pouco fora do conceito de direito penal que nós conhecemos hoje. Depois nós tivemos um processo de escravidão que durou longos anos, né, e que isso hoje marca o sistema prisional, porque nós temos um quantitativo de 70% de pessoas pretas e pardas, e depois essas pessoas, mesmo com a abolição da escravatura, elas foram colocadas na vida social sem qualquer tipo de amparo, e depois, com o passar dos anos, aí nós tivemos até mesmo a questão do regime autoritário, que foi a primeira vez onde se fez um reflexo sobre o sistema prisional. Então, nós temos a primeira CPI nos anos de 1975 e 1976. Nós tivemos 4 comissões parlamentares de inquérito nesse período sobre o sistema prisional, especificamente sobre o sistema prisional. Todas elas, entre os vários diagnósticos de cada época, identificando superlotação, falta de controle estatístico. Então, esse quadro, ele se agrava ao longo da história. Nós temos um quadro que vem da época da colonização. E nós não conseguimos superar até hoje o estigma de uma pessoa cumprindo pena, porque todos nós que estamos na rua temos uma sensação de insegurança. E achamos, olha, vamos prender que resolve o problema. E muitas vezes nós nos esquecemos que quando nós não temos um sistema prisional justo, um sistema prisional que cumpre adequadamente tudo aquilo que a legislação prevê, nós vamos ter um problema de segurança pública. Então, a questão, quando se fala em cuidar do sistema prisional, quando se fala na DPF, quando se fala em audiência de custódia, em todos esses mecanismos que levaram a uma evolução do sistema, nós estamos falando também em política de segurança pública. Deixa eu só aproveitando o gancho da pergunta,
Muito se discute, eu vejo a população em geral falando sobre as saidinhas. Porque eles falam que são benefícios que são concedidos aos presos, que isso não deveria acontecer. Eu só queria aproveitar o gancho da sua resposta, se o doutor poderia falar um pouco sobre quem tem direito a essa saidinha, para desmistificar mesmo e a população entender, olha, não é qualquer pessoa, como que funciona, bem brevemente. Não, a saída temporária, nós temos, a pessoa hoje, quando cumpre pena, ela obedece a um sistema progressivo. A CPI de 1975, entre as propostas que ela teve para combater superlotação, uma das propostas foi uma legislação própria para isso. E depois nós temos, em 1984, a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, ela consolidou um sistema progressivo de execução de pena. Então, a depender do quantitativo de penas, até para ser um pouco mais didático, a depender do quantitativo de penas, ela pode cumprir a pena em regime integralmente fechado, que é um regime onde se cumpre pena em penitenciárias, ou ela pode cumprir a pena em um regime intermediário, que se chama um regime semiaberto, onde ela cumpre pena em colônias agrícolas, em alojamento onde é permitido a execução de trabalho em meio externo, sem escolta pública. E o último regime é o regime aberto, que se baseia basicamente na autodisciplina. Aqueles que ingressam no regime mais rigoroso, o sistema prevê que o regime ele tem que ser abrandado ao longo do tempo. Por quê? Porque nós vamos devolver aquele sujeito à sociedade. E nós deveríamos abrandar isso com acompanhamento. Infelizmente, a falta de estrutura, todo esse histórico, muitas vezes não permite isso. E aí se cria para a sociedade uma visão de que a saída temporária, que nada mais é possibilitar de maneira esparsa, a lei prevê apenas 5 saídas durante o ano. No regime intermediário, de quem já cumpriu uma porcentagem da pena, um sexto se primário, um quarto se reincidente, a ele passar até 7 dias para visitas à família ou para desenvolvimento de alguma atividade que o integre à sociedade, esse tipo de direito ele acaba sendo um pouco distorcido na visão comum, porque não se tem essa visão do sistema progressivo. É muito nocivo à sociedade se nós colocarmos alguém em cumprimento de pena em regime fechado e simplesmente, depois de vários anos, colocarmos em liberdade sem qualquer tipo de apoio. Isso impacta muito os números em reincidência. Doutor, e por falar em visão comum das pessoas, né, considerando que o nosso podcast ele é ouvido por muitos estudantes de direito, mas também pela sociedade de um modo geral, porque fica aberto no YouTube, talvez a maior parte das pessoas tenha alguma dificuldade para entender a diferença entre a prisão que decorre da execução de uma pena e a prisão provisória, seja ela preventiva ou temporária. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes essa distinção importante. E aí, compartilhando a pergunta entre os nossos convidados, como é que um número muito excessivo, eventualmente, de prisões provisórias pode impactar no nosso sistema prisional brasileiro? Perfeito. Doutor Tiago, nós temos no nosso sistema jurídico penal a possibilidade de aplicar chamadas medidas cautelares para aquelas pessoas que estão submetidas a um processo, mas ainda aguardam o advento, a realização de uma sentença. Durante o curso de um processo, nós temos que essa tramitação ela pode se inviabilizar por um sem número de fatores. E esses fatores, uma vez agravando o risco de comprometimento, seja da ordem pública, seja da ordem do processo, ou então da realização da lei penal, a lei prevê a possibilidade de o juiz, em detrimento dessa pessoa, poder trazer algum gravame a essa pessoa para criar algum tipo de responsabilidade que a mantenha, portanto, vinculada à ordem do processo e que o processo possa ter, portanto, o seu desdobramento, o seu transcurso sem nenhuma outra intercorrência. Nós temos medidas cautelares que elas vão
portanto, está contempladas numa perspectiva de gradação, de importância e até mesmo de gravidade, a depender do crime que é praticado, a depender do perfil dessa pessoa que está sendo submetida a julgamento. Notem bem, nós não estamos falando em pena, porque ainda não há sentença. Nós estamos falando em uma providência de cautela, de assecuração de um resultado, né? E esse resultado, a depender, portanto, de uma série de fatores, ele pode consistir numa limitação, né, não tão grave, não tão intensa da liberdade dessa pessoa, que permita que ela continue no meio social com algum tipo de sabor ou de inconveniente pessoal para essa pessoa, né? Por exemplo, uma tornozeleira eletrônica, né? Por exemplo, uma obrigação de comparecimento a um determinado lugar durante um determinado período, né? Ou então, de uma forma mais intensa, naquelas situações mais graves, onde, nas quais se reconheça a necessidade de que nós temos que afastar essa pessoa antecipadamente do convívio social. Por ser, né, uma decisão extrema que, como o próprio nome está dizendo, ela antecipa o cumprimento de uma pena sem ser pena, portanto, sendo apenas uma medida cautelar, ela tem que ser tratada como exceção. E é por isso que surge a chamada prisão processual ou prisão cautelar, que todo mundo conhece como prisão preventiva, para prevenir alguma coisa, para assegurar algum outro resultado. É diferente da prisão pena, né, na qual nós temos aí sim uma sentença, nós temos uma quantidade, portanto, né, de tempo definida para simbolizar aquela censura ou aquela repressão, né, que se apresenta diante de um crime praticado, entendendo o crime aqui como essa disfunção social, em que uma pessoa atenta contra as regras de convivência de todos. E nesse caso, ganhando 3, 4, 5 anos, aí já nós não temos uma cautela, mas nós temos a pena efetivamente a ser cumprida. Então, é importante que nós tenhamos aqui essa separação e essa ideia de que são duas coisas diferentes. Enquanto nós não temos a sentença, existem as prisões preventivas. Enquanto nós temos já a sentença, nós temos as prisões definitivas. Mas um e outro podem estar no mesmo sistema prisional, ainda que a lei possa dizer, né, que o preso provisório tenha que estar num lugar diferente do preso definitivo. Eles não podem estar misturados, assim está previsto na lei, mas não é o que a gente vê na prática. Porque eu ia só complementar, Júlia, porque o preso provisório, ele não está sujeito à lei de execução penal, correto, doutor Davi? Mas ele fica, geralmente, nos mesmos estabelecimentos prisionais que os demais presos. Sim, alguns institutos da lei de execução vão se aplicar ao preso provisório. Perfeito. Mas, em regra, o tratamento é diverso. No entanto, diante desse sistema que nós temos de superlotação, é inviável aquilo que a lei idealizou, de que essas pessoas ficassem separadas. Então, isso é mais daqueles reflexos do nosso trabalho, da nossa luta para que o sistema prisional ele realmente respeite a capacidade para que o Estado esteja ali presente. Quando a gente fala em capacidade, não é só o quantitativo de presos em um determinado lugar que é afetado, mas nós temos, por exemplo, um corpo de pessoas previstas para aquela unidade em cima de um número de determinadas vagas. Esses agentes também sofrem, porque não conseguem dar conta de tudo isso. Enfim, aí nós temos um caos que possui enormes reflexos. Você não consegue dar trabalho, você não consegue alimentar adequadamente, as pessoas que giram ao entorno não conseguem prestar um serviço adequado. Aumenta o conflito. Muito. Então, a gente vive um quadro de constante violência, que, aliás, é muito comum, e nós vimos aí na imprensa, os jornais têm noticiado, e agora com a internet, a gente infelizmente vê as coisas tristes que ocorrem no sistema prisional quando não se respeita a capacidade. Nós temos em unidades prisionais, o Dr. Lanfredi é um grande responsável pelos mutirões Brasil afora, nós temos problemas básicos, de muitas vezes de falta ou racionamento de água potável. Nós temos situações de falta de produtos básicos à dignidade da pessoa humana.
E, doutor, além disso, a gente escuta muito falar agora sobre a audiência de custódia, né? Ela é utilizada, salvo engano, para as prisões em flagrante para garantir que direitos não estejam sendo violados, né? Não, verificar também a validade da prisão. Vocês entendem que, de fato, esse instituto ele está sendo aplicado de forma correta e ele está atingindo, né, o seu propósito? Eu não tenho dúvida nenhuma que a audiência de custódia hoje ela chegou para ser um direito de todo o cidadão, ou de todo cidadão que se submete a este poder mais expressivo do Estado, que é a capacidade do Estado de restringir a liberdade dessa pessoa. Em toda situação em que haja qualquer espécie de limitação dessa liberdade de uma maneira intensa, representada pela prisão, essa pessoa tem que ser apresentada diante de um juiz. É uma garantia dessa pessoa. Hoje isso se incorporou ao patrimônio de toda e qualquer pessoa. Então eu não posso nunca admitir que a audiência de custódia seja uma coisa ruim, né? Eu posso sim ver nesta audiência de custódia a possibilidade de um mau procedimento ou um mau encaminhamento, e aqui por culpa, evidentemente, do Estado, que pode não ter se preparado adequadamente para isso, mas nunca dizer que a audiência de custódia é a causadora de problemas se ela é um direito de todo mundo. É uma contradição em termos. Veja que antes de existir a audiência de custódia, uma pessoa demorava cerca de 6 meses, 1 ano, para ter um primeiro contato com o juiz, né? Com a audiência de custódia, esse contato é garantido no prazo máximo imediato de 24 horas. E, doutora Júlia, aqui a gente fala não só das prisões em flagrante, de toda e qualquer prisão. Portanto, toda e qualquer medida que atente pelo Estado, o Estado investido do seu direito de punir, mas que restringe a liberdade dessa pessoa, ela passa primeiro para um juiz. Ou seja, o juiz, diante de um promotor, diante de um advogado, o juiz vai decidir segue ou não segue a prisão. Está válida ou não está válida a prisão? Essa prisão foi bem feita ou essa prisão não foi bem feita? Mas espera um pouquinho, e o julgamento, o caso, o delito, a infração, isso é um outro momento. Então são coisas aqui diferentes. Quando nós falamos aqui em cautela, né, naquela medida de um ato que vem para resguardar algum interesse do processo e não em pena, evidentemente que este juiz vai ter que validar, atualizar o entendimento sobre o cabimento, sobre a realização daquela prisão. No caso da prisão em flagrante, como aquilo que acontece imediatamente, é entender, havia um flagrante, não havia um flagrante, há uma situação de legalidade, há uma situação de ilegalidade, e mais do que tudo isso, e até importante, como foi realizada essa prisão. Se for uma prisão realizada dentro do esquema legal. Quando eu falo em esquema legal, quer dizer dentro dos procedimento previsto na lei. Porque se o Estado tem o direito de restringir a liberdade dessa pessoa, esse mesmo Estado não tem, né, nenhuma prerrogativa de investir contra a integridade dessa pessoa ou ferir essa pessoa com algum tipo, ou causando alguma espécie de dano contra essa pessoa. Então o juiz ali passa a ser o garante. Não só o juiz, o promotor e o advogado também passam a ser garantes dessa pessoa. Porque se não é algo que nós devemos tolerar, é o Estado ser criminoso tanto quanto aquele que se apresenta perante um juiz. Doutor, e dentro desse contexto da audiência de custódia, que certamente evoluiu o sistema brasileiro e, sobretudo, essa questão da dignidade da prisão, do momento em que ela ocorre, Bauru foi recentemente contemplado com a instalação de uma vara regional do juízo de garantias, não é? Eu queria, doutor Davi, que o senhor explicasse também para o nosso ouvinte qual é o papel efetivo do juízo de garantias e como isso também pode refletir na dignidade do preso e do próprio... Não do preso propriamente dito, mas de quem está sendo apenas investigado, sendo alvo de um inquérito policial e que pode ter os seus direitos fundamentais violados eventualmente. Bom, as audiências de custódia, elas já eram realizadas antes da implantação do juízo de garantias. O juízo de garantias decorreu de uma alteração legislativa do Código de Processo Penal, posteriormente houve uma ação direta de constitucionalidade no Supremo, e lá se modulou como que deveria ser realizado o juízo de garantias. O juízo de garantias ele é algo maior do que a mera audiência de custódia
como bem o Dr. Lanfredi explicou em detalhes. O juiz de garantias ele traz para um juiz titular, investido de jurisdição, com as prerrogativas legais, de ser a autoridade competente pelas medidas assecuratórias, por todas as medidas que são praticadas pelo juiz durante a fase de inquérito policial. Então, quando a pessoa é investigada, esse juiz ele vai cuidar, do ponto de vista constitucional, de todos os direitos que aquele cidadão tem enquanto investigado, não apenas a questão da audiência de custódia. Essa vara de garantias foi instalada aqui em Bauru em 15 de março deste ano. É uma vara regional, o Tribunal de Justiça está criando 10 varas regionais, Bauru teve a sua instalada em março. Esse juiz de garantias ele funciona em São Paulo com um juiz titular e um juiz auxiliar. A área territorial de abrangência ela é de toda a região administrativa. Aqui no caso de Bauru, integra as circunscrições de Ourinhos, Botucatu, Avaré, Jaú e Bauru. É uma área territorial bem grande, composta por 26 comarcas. Que é a terceira RAJ. Que é a terceira região administrativa. Então, as audiências de custódia são realizadas em meio híbrido. Os flagranciados, os presos, as audiências de custódia daqueles que se encontram fora da sede da comarca, da sede da vara, que é Bauru, as audiências são realizadas em modo virtual, com 2 juízes que atuam todos os dias fazendo essas audiências virtuais. Aqueles que têm a sua audiência de custódia ser realizada na comarca de Bauru, eles são trazidos para cá e a audiência é realizada presencialmente. Perfeito. Júlia, se me permite, vamos começar a falar então do plano Pena Justa, sim, né? Que é o principal motivo pelo qual está aqui o Dr. Lanfredi também, a inauguração do sistema aqui em Bauru, do CEU, que depois o Dr. Davi vai falar também. Doutor, nós estamos aqui, eu queria mostrar para o nosso ouvinte, né, para quem está nos assistindo, o sumário executivo, mas nós também temos o plano completo, ele está disponível no sítio eletrônico do CNJ, do Pena Justa, que nós sabemos que o senhor é um dos grandes artífices, articuladores do plano, que é o Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas prisões brasileiras. E que ele surge exatamente como um programa, uma meta a ser desenvolvida. Nós recentemente tivemos aqui na OAB uma palestra com o Dr. Bruno Miller, que trabalha com o senhor lá no Conselho Nacional de Justiça, em que ele trouxe para nós informações bastante precisas e relevantes sobre o Pena Justa. Eu queria então que o senhor explicasse para nós quais são o que é o programa e quais são as perspectivas dele de melhoria do sistema. Muito bom, doutor Tiago, essa pergunta. Eu creio que ela encerra, né, um prognóstico de revisão geral de tudo que nós fazemos, buscando uma sociedade melhor, do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista de respeito à cidadania, né, e, sobretudo, de acreditação de todos os órgãos que estão envolvidos com o sistema de justiça criminal. O Supremo Tribunal Federal, quando decide a DPF 347, eu creio de uma forma até um tanto heterodoxa, ele não se dignou a dizer o que, como e a forma de ser feita esta revisão, esse repasse do sistema prisional. Eu até costumo dizer, com muita humildade, porque os ministros teriam toda a capacidade de poder fazê-lo, dizê-lo da melhor forma possível, mas, ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal, com seus 11 ministros, o plenário da Corte, chega à conclusão de que nós estamos diante de um estado inconstitucional de coisas, né, uma violação massiva e histórica de direitos fundamentais, a necessidade de uma revisitação essencial, né, de todos os paradigmas, de todos os pressupostos dessa execução penal. Podendo fazê-lo, não faz e convoca a sociedade para que a sociedade diga o que deve ser feito. Aqui um ponto a ser ressaltado. A
conveniência, a adequação daqueles 10 anos do transcurso da ação nos serviram, como advogados, como promotores, como juízes, a perceber os problemas que nós temos. Isso quer dizer o quê? Para enfrentar problemas, eu tenho que entender o problema. Esses 10 anos, por isso que eu digo, um tempo de maturação adequado e necessário para a gravidade do problema com o qual nós estamos lidando, ele nos habilitou uma série de reflexões. E essas reflexões, portanto, muito apropriadamente, os ministros entenderam que haveriam de surgir para compor um plano nacional. Esse plano é muito mais do que um plano, muito mais do que um programa. Ele praticamente é a própria política que nunca existiu para o sistema prisional nesse país. O Supremo determina, então, ao Conselho Nacional de Justiça, com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, portanto, ao órgão, né, de realização, a esses 2 órgãos de realização da atividade de execução penal no país, para que mobilizassem a sociedade como um todo. A ordem foi chamada, o Ministério Público foi chamado, a Defensoria Pública igualmente, a sociedade civil instada, para que todos nós pudéssemos discutir amplamente medidas, soluções, formas adequadas de nós podermos enfrentar esse estado inconstitucional de coisas. Nos deu 6 meses para fazer isso, e o resultado de tudo isso é o Pena Justa. Pelo nome, Pena Justa. Esse é um tema que hoje nos convoca a discussões as mais variadas possíveis. Esse é um tema que apaixona, porque nós vamos ter opinião para todos os gostos, né? Todos os lados. E muitas vezes opiniões que vêm com um calor muito grande, né? Despertando uma polarização e, sobretudo, com a necessidade de nós fazermos essa discussão da forma mais séria, da forma mais razoável, da forma mais equilibrada possível. Nós, quando e para não termos um plano para o enfrentamento do estado inconstitucional de coisas no sistema prisional, que ficaria muito pesado nós denominarmos ou nós batizarmos, né, este documento com essa perspectiva, e aqui já entendendo que isso não é uma petição de princípio, não é uma peça retórica, isso é uma peça pragmática, isso tem que fazer efeito na prática. O único ponto onde nós víamos convergência entre os que querem mais ou os que querem menos, para dizer assim, entendendo que ambos têm razão, era quando nós discutíamos o caráter da adequação e da justiça em que uma pena seja bem cumprida. Quando nós falamos pena justa, esse é o único momento em que essas paixões elas se confundem e todos mais ou menos entram num consenso. É por isso que a política foi assim batizada, a pena justa, né? Porque é isto o que o cidadão, né, que não está perante o sistema de justiça criminal, mas espera desse sistema judicial para bem cumprir a pena imposta a uma pessoa que transgrediu a lei, mas que essa pessoa cumpra na medida, exatamente na medida daquilo que o Estado determinou e reservou para ela enquanto transgressora das normas de convivência social. Eu queria também aproveitar e fazer uma pergunta para os doutores. É um assunto que volta e meia volta para a mídia, que é a questão da redução da maioridade penal. No ponto de vista de quem atua, né, com execuções penais e no dia a dia, vocês enxergam que a redução da maioridade penal iria trazer algum benefício ou ela seria só mais uma medida que causaria um encarceramento em massa no Brasil? Vamos lá. Nós temos hoje um sistema socioeducativo muito bem estruturado e que funciona. Esse sistema socioeducativo, ele bem realizado e bem aplicado, ele cumpre a sua finalidade. E cumprir a finalidade para essas pessoas que estão em formação, em desenvolvimento, como assim estão previstas, né, as pessoas que passam da fase, né, mais elementar, né, para a juventude, elas precisam ser tidas e havidas, compreendidas, né, e, sobretudo, consideradas na perspectiva dessa diferença enquanto pessoas ainda em formação. Evidentemente que quando, né, nós falamos em redução da maioridade penal, nós esquecemos esse detalhe e que faz toda a diferença.
Quem visita hoje, como nós, estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena, estabelecimentos destinados ao cumprimento de medidas socioeducativas, por mais graves que possam ser os crimes praticados por aqueles que já têm a maioridade e aqueles que não alcançaram a maioridade, é nítida a diferença entre um e outro ser humanos. Na perspectiva de que um que já tem uma constituição mais ou menos resolvida e outro ainda em formação, ainda que os dois crimes bárbaros que possam ser praticados. Pergunto, a solução do Estado para essas pessoas tem que ser a mesma? A compreensão dessas pessoas, será que não contaria bastante para que nós pudéssemos haver, né, uma dispensação de atenção a essas pessoas de uma forma adequada? Se o Estado falha nisso, não é porque o Estado falha que eu tenho que considerar essas pessoas como todas iguais, como merecedoras do mesmo encaminhamento e da mesma solução. Então, se há algo que possa não funcionar no sistema socioeducativo, não é a maioridade penal que vai resolver. Muito pelo contrário, ela vai agravar um problema que nós já não damos conta no sistema prisional. Doutor Davi, não, eu vi que seria... Minha opinião é exatamente a mesma, doutor Lanfredi. Aliás, a gente vê muito nas inspeções prisionais que as pessoas adultas, e nós temos um grande contingente de jovens adultos entre 18 e 25 anos, cumprindo pena, são exatamente aqueles adolescentes cujos direitos foram negados desde sempre. Então, infelizmente... Até pela família. Exatamente. Ele está fadado pelo Estado e pela família. A ser o nosso cliente posteriormente. Então, a redução da maioridade, ela é insuficiente para dizer que o sistema socioeducativo que funciona e que pode ser aperfeiçoado não tenha dado certo. É exatamente como o Dr. Lanfredi falou. Do meu ponto de vista, só mais um esquecimento da sociedade, de não tentar resolver o problema na raiz, e sim, o que a gente estava falando, você simplesmente encarcerar aquela pessoa e esquecer que aquilo ali existe para a sociedade, é como se isso resolvesse o problema. Doutora Júlia, corretíssimo. O que o Pena Justa tem tentado fazer e trazer como proposta é não lidarmos com os problemas de segurança pública, sobretudo aqueles que advêm do sistema prisional, com soluções simplistas, sim, porque não é disso que se trata. Ou nós estejamos preparados para enfrentar esses problemas com a seriedade, né, das soluções que eles merecem, ou então nós vamos continuar vendendo ilusão para a sociedade. Porque mais pena, mais crime, mais presídios e mais prisões não tem aplacado o sentimento de insegurança que todos nós sentimos. E nós continuamos investindo no quê? Mais penas, mais crimes, mais prisões e mais presídios. Então, me parece que aqui qualquer juízo de valor absolutamente elementar, né, numa atividade particular que não esteja dando retorno, o senhor continuaria dando seguimento, né, ou investindo nas mesmas soluções que não lhe proporcionam nenhuma espécie de proveito? É o que nós estamos continuando e seguindo e investindo em fazer, não abominando aqui a necessidade de que nós tenhamos penas, presídios, punições e crimes adequados. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esta não é uma defesa do abolicionismo. Essa não é uma defesa de abram-se as portas dos presídios e saiam todos dali. Mas nós temos realmente um compromisso exato e adequado para que as soluções sejam próprias e adequadas para as categorias, para as pessoas, mas sobretudo que isso funcione, porque isso não funciona da maneira como está sendo executado. E um pouco do sistema prisional, para terminar, ele é muito da leitura que nós fazemos de nós mesmos, né? Se pregar excessos ali, evidentemente que a gente não vai ter uma condição favorável daqueles que estão recebendo esse excesso e sabem que estão recebendo esse excesso. Isto, na lei de ação e reação, vai ter um retorno. E esse retorno é contra quem? Contra o cidadão de bem, contra a própria sociedade. Doutor Lanfredi, doutor Davi, traga um dado que colho da experiência, que é o problema do aumento exponencial das questões envolvendo saúde mental. Isso tem refletido em todas as áreas do direito. Recentemente, no direito do trabalho, foi expedida uma norma regulamentar que obriga as empresas a colocar no plano de gerenciamento de riscos, né, questões relacionadas
aos riscos psicossociais do trabalho. E no âmbito do direito penal, nós temos a questão da aplicação da medida de segurança para quem, ao longo da instrução penal, for considerado inimputável, e o cumprimento, eventualmente, destas da medida de segurança, melhor dizendo, nos chamados manicômios judiciais ou judiciários. Eu queria ouvir de ambos, começar pelo Dr. Davi, o que pensam sobre isso, quais são efetivamente os casos em que é aconselhável ao magistrado aplicar a medida de segurança, qual é a visão dos senhores a respeito do tema? Eu vou até dar 2 dados e realmente deixar para o Dr. Lanfredi falar, porque ele também é um dos responsáveis pela resolução, que põe em pauta realmente uma lei que já era para estar vigorando há muitos anos, e nós temos dificuldade com a lei antimanicomial, com ela, mas nós temos um outro dado que agrava muito a questão penal, que é o uso massivo de drogas, e que traz o desenvolvimento de doenças mentais, né? E que aí nós precisamos repensar todo esse sistema. É claro que repensá-lo não significa também abrir as portas para qualquer tipo de pessoa que tenha uma esquizofrenia muito grave, situações de patologias, exatamente, que coloquem as pessoas em risco. Mas o Dr. Lanfredi certamente vai poder mapear de maneira muito mais categorizada essas situações e o trabalho que o DMF, muito importante do DMF, na construção dessa solução e de realmente enfrentar um tema que é muito polêmico e muito difícil. É verdade, porque aqui, doutora Júlia e doutor Tiago, a gente tem que separar o joio do trigo. E eu falo em separar o joio do trigo para diferenciar entre punição e uma proposta de saúde, que efetivamente nesse tema se confunde e embaralha um pouco a cabeça de todo mundo. Porque se já falar de crime, isso desperta e sobressalta a todos nós, imagina quando o crime se junta à loucura. Né? E isto dá uma profusão aqui de imaginários, né? Transformando muitas vezes aquelas pessoas em bestas feras. Né? Como se fossem pessoas que tivessem que ser absolutamente aniquiladas do convívio social. A medida de segurança tem um pouco dessa conotação na nossa legislação, porque ela é uma providência que não tem limite, não tem fim. Ela pode ser para todo sempre. Ela pode ser perpétua. E aqui, portanto, praticá-la dentro do sistema prisional é pressupor que uma providência de saúde equivale a uma punição. A medida de segurança, sabe o senhor melhor do que ninguém, ela resulta de uma absolvição imprópria dentro do processo penal. Nós temos um pouco de dificuldade de lidar com esses termos, com esses jargões jurídicos e, sobretudo, compreender a extensão do que eles realmente significam. Se não é uma condenação e ser uma absolvição imprópria, como é que eu lido com uma providência como essa dentro do sistema prisional? Mas espera, e o sistema de saúde está preparado para executá-la? Aí é outro assunto. E o que o Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 487 de 2023, faz é justamente chamar a atenção para isso. Ei, saúde, é preciso rever esse tema sob as lentes da saúde e não do sistema prisional. Ainda que a saúde demande para compor ou recompor a pessoa do ponto de vista psicossomático, de mais segurança, de mais contenção, até para a proteção daquela própria pessoa e das outras do entorno dela. Então veja, praticar uma medida de saúde com alguma contenção, no lugar apropriado e por pessoas apropriadas, me parece que faz muito mais sentido do que jogar essa pessoa dentro de uma cela e apodreça-se lá e eu não quero mais saber dessa Mas pessoa. os manicômios judiciários que nós temos, eles são locais apropriados hoje? Doutor Tiago, na segunda-feira da semana passada, eu estive no Conselho Federal de Psicologia e eu convido todos à página do Conselho Federal de Psicologia para ali
acessarmos um documento importantíssimo que renova um documento anterior de 7 anos atrás, onde esse mesmo Conselho Federal de Psicologia havia visitado manicômios judiciários em todo o país. 7 anos depois, este grupo do CFP visita estes mesmos manicômios judiciários. E sabe qual a conclusão que chega? Nós estamos diante do pior do pior. Ou seja, o manicômio judiciário ele consegue ser pior do que o sistema prisional, até porque ele cria uma situação de absoluta desvantagem para aquela pessoa, porque aquela pessoa era, sobretudo, isolada do convívio social. Então, a resolução 487, que instaura a política antimanicomial do Poder Judiciário, que na verdade é uma política manicomial do Estado brasileiro, ela faz, portanto, essa reconciliação, né, de recomposição, né, dessa fratura que houve no nosso ordenamento jurídico com a Lei 10.261, a Lei da Reforma Psiquiátrica, e, sobretudo, depois da incorporação no ordenamento jurídico brasileiro da Convenção para Tratamento de Todas as Formas de Deficiência. Mais grave do que tudo isso, a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos é por causa de um problema de saúde mental, né, de uma pessoa que, em surto psiquiátrico, é entregue a um hospital psiquiátrico, né, a um estabelecimento psiquiátrico particular, né, e 2 dias depois recebe o telefonema à família dizendo para pegar o corpo da pessoa porque tinham matado a pessoa lá dentro, não sabendo como cuidar dessa pessoa. É o que acontece dentro dos estabelecimentos manicomiais, como eles são judiciários ou não, né? Tem aquele livro Holocausto Brasileiro que retrata, da Daniela Arbex, que retrata... E é uma das grandes defensoras dessa pauta e é uma ativista e que já há muito tempo vem alertando sobre isso. E aqui, mais uma vez, nós incidindo nos mesmos problemas. Eu já ouvi defesas, né, sobre manicômios da seguinte ordem: não, mas aqui é bom. Não é bom aquilo que não é na saúde, aquilo que não é um hospital, aquilo que não é um enfermeiro, aquilo que não é um médico. Até porque o juiz está muito vinculado ao que a opinião técnica da medicina, da saúde, está distrito. Aqui o juiz talvez ele pouco interfira, mas ele não pode convalidar uma coisa que é absolutamente ilegal, né? Então aqui nós temos aqui uma tentativa de recompor as coisas, e essa resolução ela é muito detalhista, ela traz todo um regulamento a respeito dessa matéria, foi muito questionado, ainda está sendo questionado, está submetida à revisão do próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai dizer efetivamente o que deve acontecer ou não, mas o mais importante é que isso colocou o tema na mesa. Isso fez visibilizar de novo um problema que estava há 23 anos esquecido, né? Nós aqui falamos aqui há pouco sobre a audiência de custódia. Nós demoramos também 23 anos para realizar a primeira audiência de custódia no país, que já vinha determinada da incorporação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Quer dizer, nós vamos sempre no soluço, né? Soluçando, tentando avançar para alcançar um grau de civilização que nós não temos e achamos que temos. Quando, na verdade, pela barbárie, pela violência, nós vamos conspirando contra essa sociedade que nós queremos melhor para todos. Nos Estados Unidos, a gente já viu um grande caso, que foi o caso do O.J. Simpson, que o julgamento, né, da mídia, a repercussão desse caso, ela influenciou e impactou diretamente no julgamento do processo. E, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a situação também se repete em inúmeros casos. Eu queria entender se isso, de fato, é um dado que existe, se os juízes eles acabam sofrendo, né, pela pressão midiática, a necessidade de talvez levar o julgamento para um outro caminho, ou se a gente consegue combater isso dentro do judiciário para que não ocorra. Todo juiz é um homem, uma mulher do seu tempo, né? E por ser este homem e essa mulher do seu tempo, ele deve viver nessa mesma sociedade onde anseios, onde expectativas e as formas mais variadas de se pensar o mundo se pratica. Evidentemente que a mídia, né, ela pode, nesses casos, ter um peso muito significativo e em condição, inclusive, de comprometer, né, a sorte de determinados julgamentos, sobretudo pela maneira como pode, ou como acaba fazendo a composição
né, desse mosaico, muitas vezes, de informações ou de fragmentos de realidade que levam à consideração sobre uma pessoa ser culpada ou não, merecer crime ou não, né? Eu, quando vinha a Bauru hoje, vindo de Brasília, né, eu apreciava justamente um caso em que as provas, ou de provas mesmos, nós tínhamos pouquíssimas informações. E me chamou muito a atenção nesse caso, que era um caso de júri, um caso bárbaro, um caso terrível, aqui me poupando falar de nomes de pessoas, mas no interior aqui de São Paulo, onde uma criança de 8 anos ela é barbaramente executada, né, e também violada sexualmente, e o corpo dessa criança ela acaba sendo encontrado 8 dias depois do crime. E o que mais me chamou a atenção nesse caso, porque levado a julgamento uma determinada pessoa perante o tribunal do júri, e essa pessoa acabou condenada, uma pena que não foi uma pena baixa, uma pena altíssima, era o fato de que esta mãe, ela aflita, ela angustiada e desesperada, como qualquer mãe numa situação como essa, ela reagiria dessa forma. Essa mãe, ela procura um canal de televisão específico, né, e ela faz uma denúncia de que as autoridades não estavam cuidando adequadamente dessa morte bárbara. Veja, se essa morte bárbara não merece a atenção das autoridades públicas, o que então nós podemos esperar das autoridades públicas em relação a isso? Mas está demonstrado no processo, isso me chamou a atenção, que o caso ele só começa a ser investigado depois que uma determinada emissora começa ou faz 2 chamadas televisivas, e daquelas bem carregadas que a gente sabe, a justificar, portanto, que as autoridades elas se comprometessem, né, com essa investigação. E aí, doutor Tiago, eu realmente fiquei com muito receio e falou assim, alguém tem que ser culpado por este crime. Isso me deixou muito preocupado, porque a questão, e aqui não estou fazendo julgamento, que na verdade vai até ser realizado novamente, até porque a determinação está sendo no sentido de se realizar um outro julgamento. O tribunal do júri ele é soberano nas suas decisões. O que ele decide, ninguém muda. O máximo que um juiz pode fazer em segundo grau, anular o julgamento para que outro seja realizado e outra solução ela possa ser encontrada. Eu entendi que nesse caso nós temos que ter uma segunda chance de julgamento a essa pessoa, porque as informações eram tão elementares e frágeis, e me pareceu que qualquer um estava sujeito a essa criminalização, que na verdade ali eu acabei vendo a situação, ela acaba colhendo um morador de rua, e era um morador que morava numa caverna, uma situação assim inusitada. Isso acontece com frequência. A própria literatura, de quem gosta, né, do que a gente chama de literatura de crimes reais e tudo mais, a gente teve o caso do menino Evandro no Paraná. Ontem, se não me falha a memória, foi essa semana anulado em Brasília um caso também de muita repercussão, que era daquela arquiteta que teria participado de um triplo homicídio, né? Do pai, mãe e acho que da empregada. Ainda não terminou? Não, ele foi a julgamento e um dos ministros pediu vista desse julgamento. Pediu vista. Eu tinha entendido que tinha... Depois do ministro anterior, ele apresentar um voto reconhecendo a nulidade do julgamento e a necessidade de um outro julgamento. Sim. É isso. E indo nesse gancho também de perguntas polêmicas, recentemente na mídia a gente viu um lamentável caso, né? Como mais uma mulher sendo agredida pelo seu ex-companheiro, ela acabou sendo destilado mais de 60 socos no rosto dela. E na sequência, esse indivíduo falando que foi vítima, né, de uma violência dentro do presídio. Eu queria perguntar para o doutor Davi
você poderia entrar um pouco no tema de responsabilidade do Estado nesses casos. E também na questão, assim, alguns crimes nós notamos que eles causam, né, não só comoção aqui do lado de fora, mas também dentro do próprio presídio. E surgem o que a gente vê, grande parte das penas que são aplicadas pelos próprios presos. Bom, inicialmente em relação a esse caso, as questões de gênero, principalmente no Brasil, nós sabemos que temos avançado, mas precisamos avançar muito, né? E isso é muito comum pelo que a gente vê diariamente dos noticiários, né? Que essas violações, por mais que a gente avance em termos de legislação, elas ainda continuam. Então nós precisamos avançar em termos culturais, em realmente termos uma atividade parlamentar de toda a comunidade, enfim, para que nós possamos avançar nesse ponto. E não só esse caso, que é um caso que deu muita repercussão, mas no sistema prisional como um todo, nós temos diversos casos. Nós estávamos falando anteriormente desses exemplos, e acho que um sentimento pessoal de cada um, né, é quase que pensar em justiça fora dos padrões legais como se ela fosse a solução. Mas quando o Estado, lá nos primórdios, né, nós vamos com as primeiras teorias tratar disso, como que o Estado vai regular a sociedade, ele traz para si o monopólio da justiça. Então, o Estado é o responsável pela realização da justiça. Não o cidadão comum, porque nós cairíamos na anarquia, na barbárie, e nós não teríamos mais uma sociedade, num processo de justiçamento. Então, a partir do momento que a pessoa é recolhida por ordem do Estado, ela está sujeita a não só a privação de liberdade, mas a todo o cuidado que aquela medida determinou. Nós não podemos ir além daquela medida. Então, vale dizer, é possível, eu não conheço exatamente os detalhes, mas tratando-se de qualquer preso que sofra uma violação estando sob a proteção do Estado, em tese, é possível se falar sobre responsabilidade civil do Estado. Eu acho que são duas coisas diferentes aqui. Uma, a punição que eventualmente chegará a ele definido, né, o grau e a intensidade da violação que ele praticou. Isso é algo que vai ser decidido num processo, né, onde ele vai ter o direito de defesa, né, todas as garantias asseguradas, e aí, evidentemente, vai se chegar a uma conclusão sobre, né, o grau da censura que ele merece diante daquele contexto, que me parece que tem até vídeo, né, dando conta dessa agressão. E outra coisa completamente diferente é aquilo que aconteceu já sob a responsabilidade do Estado, e é perceber se o Estado tem aqui alguma responsabilidade naquilo, mas, sobretudo, também se aqueles que estavam com ele na cela, em que medida aqueles ali também praticaram algum ato contra essa pessoa. Eu vou fazer só um comentário. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre responsabilidade civil do Estado naqueles casos em que a mulher acionava a polícia em face do descumprimento de uma medida protetiva pela Lei Maria da Penha. E quando fui fazer essa pesquisa, encontrei inúmeros julgados aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca de feminicídios que ocorrem no âmbito das prisões no momento da visita íntima. Mas eram muitos julgados mesmo, que até acho que faz uns 5 anos essa pesquisa, que chegou a me assustar. E a jurisprudência, queria só que o senhor confirmasse, doutor Lanfredi, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo se consolidou no sentido de que não haveria responsabilidade do Estado porque teria ocorrido dentro de um ambiente de intimidade, privacidade do preso, né, e que, portanto, o Estado não teria como prever ou evitar. É isso mesmo? A jurisprudência foi nesse sentido? A priori, nós temos que uma condição de visitação, ela se submete a um crivo administrativo de admissibilidade daquela pessoa que pode ou não adentrar para contato com aquele que está sob o cumprimento de uma pena e em proteção do Estado. Evidentemente que tem uma manifestação de vontade daquela pessoa em visitar um ente querido, um parente querido, né? E do outro, uma aceitação também, ainda que tácita, daquela pessoa em receber a visita. A visita é importante para manter justamente os laços, né, sociais, familiares dessa pessoa com a sociedade, né, enquanto ela estiver em cumprimento de pena. Então, veja,
Nós aqui reconhecemos muitas vezes a falta dessa responsabilidade, até porque foi uma situação desejada, não foi uma situação em que havia uma conflagração ou nenhum risco à pessoa. E claro que se aquilo aconteceu dentro da cela, se resume a uma responsabilidade que decorre daquele que executou o ato contra a mulher, né? E evidentemente que o Estado não pode aqui prever ou imaginar, pudesse fazê-lo, nenhum teria visita. E nem poderia estar ali vigilante, né? Por isso que naquele caso, eu disse, como eu não conheço os detalhes, a gente pode cogitar em tese, mas nem sempre haverá responsabilidade civil pelo simples fato de algo acontecer no interior de um presídio. Né? Então nós temos as duas situações bem delimitadas, como o Dr. Lanfredi falou, a questão do julgamento e da punição na forma da lei daquele que viola a lei, porque é o monopólio da justiça do Estado, e do outro lado, quando ele está sujeito a cumprimento de uma pena, então ali ele também está protegido por regras que dizem como vai ser esse cumprimento. A depender do que ali aconteceu, pode dar ensejo à responsabilidade civil do Estado. Dr. Davi, Dr. Lanfredi, nós vamos caminhando ao final. E vou fazer uma pergunta específica para o Dr. Davi, uma pergunta específica para o Dr. Lanfredi, para que depois a Júlia possa caminhar para o encerramento no seguinte sentido. Bauru, Dr. Davi, está sendo contemplado dentro do programa Pena Justa, do plano Pena Justa, como a primeira cidade do Estado de São Paulo e, portanto, a primeira comarca de todo o Tribunal de Justiça com o CEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Eu queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes, né, o significado disso e a importância de Bauru ser a pioneira aqui em todo o estado na implementação. Nós estamos muito felizes com essa decisão do Tribunal de Justiça e do próprio Conselho Nacional de Justiça pelo DMF em dar início a um projeto piloto aqui no estado, na nossa comarca. É uma honra para todos nós. Mas é importante, eu tenho certeza que o Dr. Lanfredi vai complementar em âmbito nacional, mas o CEU, ele é a ponta de um grande programa, um programa revolucionário no sistema prisional. E o CEU, como um sistema eletrônico de acompanhamento da execução da pena, ele é um sistema que está sendo implantado. O estado de São Paulo é o último estado a receber o CEU. Esse sistema está implantado em todos os estados. Ele vai permitir ao órgão nacional, ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, mapear todo o sistema prisional. Se nós recordarmos aquilo que eu falei, que foi diagnosticado nas 4 CPIs que tivemos, nós temos uma dificuldade muito grande com dados estatísticos. O CEU ele traz essa possibilidade de uma visão nacional da execução da pena. É uma possibilidade de que mutirões sejam feitos com mais especialidade, voltado a temas específicos, voltados a pontos específicos. E o estado de São Paulo é o maior contingente populacional de presos hoje da federação. Mais da metade do restante do país? Quase isso. Nós estamos hoje com aproximadamente 213 mil presos em 180 unidades prisionais aqui no estado de São Paulo, aproximadamente esses números. E de maneira que o estado de São Paulo é muito importante nesse sistema todo. E o CEU é um sistema que possibilita desenvolvê-lo ainda mais. É um sistema que vai possibilitar o diálogo de todos para que a gente possa contribuir com a evolução do sistema. Então, por isso desse projeto piloto e por isso dessa responsabilidade nossa aqui em Bauru de levarmos isso adiante e da satisfação de termos recebido uma confiança do Tribunal de Justiça e do DMF para realizar um trabalho tão difícil, tão espinhoso, mas que tenho certeza que vai ser algo que vai nos elevar o patamar civilizatório na execução. É o que nós desejamos todos. A implantação do CEU aqui no estado de São Paulo, doutora Júlia, doutor Tiago, ela completa um ciclo, né? Um ciclo que, na verdade, se inicia com um diagnóstico que advém dos chamados mutirões carcerários e que deram conta de que talvez, não exclusivamente, mas talvez, né, um dos principais responsáveis, né, por uma situação até de um certo desgoverno dentro do sistema
prisional do nosso país tenha nascido dentro do próprio Poder Judiciário. Os mutirões carcerários desnudaram que a falta de gestão, de governança dos processos de uma maneira adequada, que levava muita gente a ficar esquecida dentro do presídio, até porque se é o juiz que põe lá dentro, é só o juiz que pode tirar, né? Isso, na verdade, obrigava a que esse Estado se organizasse melhor. E o que se viu, sobretudo nos mutirões carcerários, é que cada tribunal, cada Estado fazia a sua execução penal. Imagina isso como é difícil para um advogado de São Paulo, muitas vezes, atuar numa execução penal num estado como o Rio Grande do Norte, com regras próprias. Mas espera aí, a lei não é a mesma? Sim, a lei é a mesma. O código é o mesmo? Sim, o código é o mesmo. Mas a maneira de executar isso, ela era feita sem nenhum tipo de rigor, metodologia, sem nenhuma espécie de uniformidade, né? O que o sistema eletrônico de execução, num primeiro momento, portanto, ele visou é conferir uma uniformidade para um tema sensível, um tema necessário, que impacta a segurança pública e que cada um fazia de um jeito. Então isso aqui conspirava contra uma ideia de justiça integral, de justiça de qualidade, que isto pudesse realmente vir a benefício do cidadão, que todo advogado pudesse compreender, que todo promotor pudesse entender que essa execução ela é realizada da mesma forma em todas as partes do país. E ao final de contas, Dr. Lanfredi, em benefício da sociedade toda, né? Porque nós temos que ter empatia, porque bandido bom é bandido preso e morto até que alguém da minha família cometa um crime e precise passar pelo sistema carcerário, né? Isso é importante que se diga. A gente tem que levar em consideração que, por mais atroz que tenha sido o crime, são seres humanos e que precisam de uma pena justa. Exato. E doutor Tiago, se eu ver que esse bandido bom fosse bandido morto, para que advogado? Exatamente. Não precisa de advogado, a gente precisa de justiça. Não mas o advogado que fala bandido bom e bandido morto está na profissão errada, né? Vamos partir da premissa de que não são os advogados que dizem isso, né? E o advogado tem um papel importantíssimo no sistema todo, total, né, para que isso aconteça. Justiça, sobretudo, né? E só fechando esse assunto, porque esse assunto é muito importante, né? Quando o doutor Davi diz com muita propriedade, né, para além desse aspecto da uniformidade, né, o sistema eletrônico de execução vem para organizar dados e informações que se recebem dentro do processo pelo advogado, pelo próprio sentenciado, e que não tinham um tratamento adequado e que hoje nos habilitam, inclusive, a fazer um diagnóstico, um mapeamento dessa atividade como nós a realizamos e que a gente não consegue ver. Então nós vamos ter hoje informações apropriadas, adequadas, para nós realizarmos política, um outro patamar. Ou seja, nós estamos aqui alcançando um outro degrau que vai nos permitir, portanto, um salto de qualidade na realização da justiça desse país. Perfeito. Doutor Lanfredi, o senhor é um homem que certamente, um juiz de 28 anos de carreira, mas que está fazendo história ao ser o grande articulador de um projeto tão importante e que decorre de um processo estrutural que é a DPF 347. Quais são as perspectivas do Dr. Lanfredi em relação à execução desse plano, ao seu cumprimento de metas e objetivos? Eu vejo nesse plano uma grande chance de nós oferecermos ao país uma condição melhor para uma vida mais tranquila de todos. Eu não falo isso do ponto de vista popularesco e nem com pretensão alguma de pretensão política alguma, né, de ocupar nenhuma outra função a não ser a função, né, de magistrado, para a qual eu escolhi e abracei como minha profissão e com a qual quero terminar a minha passagem, né, pela terra. Mas eu vejo, na verdade, nesta grande chance, a oportunidade de nós corrigirmos erros históricos que foram praticados e que seguem sendo praticados nesse país, né, sobretudo numa perspectiva em que nós não paramos para pensar naquilo que nós fazemos, né? Aquela sensibilidade de nós estarmos errando e continuando a errar sem refletirmos sobre aquilo que nós estamos fazendo, com um sistema como esse, com um pena justa em ação, não vai nos dar a alforria no futuro de dizer
nós não tínhamos dados, nós não fomos alertados e nós descuidamos da responsabilidade histórica que nós temos. Então, mesmo na diversidade de um tema tão difícil e um tema tão complicado, que para nós nos colocarmos adequadamente, nós precisamos de bons canais de comunicação como esse aqui. Felicito mais uma vez a subseção de Bauru por um programa do nível e da qualidade, onde esse diálogo ele vem franco, aberto e, sobretudo, informativo para a população, que nós possamos aqui realmente trabalhar esses temas com a seriedade que ele merece. Nós estamos hoje também em condição, em 2025, de fazer essa discussão em alto nível, né? Que nós não estejamos aqui a vender soluções fáceis, soluções, né, que muitas vezes são costuradas, né, para que se habilitem interesses que possam não ser os mais republicanos possíveis, mas que soluções que possam efetivamente, num futuro que não seja tão distante, nos orgulharmos de dizer caminhamos para um país melhor. Bom, nosso tempo está super apertado, infelizmente, né, o nosso podcast, a gente não consegue se estender muito, temos também os doutores outros compromissos. Eu queria agradecer imensamente a presença, né, a primeira vez que tivemos aqui, né, os membros do Poder Judiciário, estamos gravando em loco, como eu falei no começo, na sede do DECRIM. Bauru. De Bauru. E, assim, queria agradecer muito a todos os ouvintes que ficaram aqui até o final. Tiago, você também quer passar essa... Poderíamos ficar tarde toda, né? Conversando. Já temos que combinar outra rodada. Exatamente, muito agradável. Mas, doutor Davi, agradecer a sua hospitalidade de nos receber aqui no DECRIM, do prestígio e da confiança com a advocacia, né, doutor Lanfredi? Porque esse é um podcast que, em primeiro lugar, atinge a advocacia, é feito para ela, embora a Júlia, que é uma das idealizadoras, ela sempre diz que o nosso objetivo aqui é construir pontes e diálogos institucionais, diálogos de cooperação, levar essa conversa franca até qualquer lugar que ela possa chegar. E que ela atravesse os muros do judiciário, né? Exatamente, do judiciário, do sistema de justiça, da advocacia, e que atinge, inclusive, as pessoas que possuem familiares no sistema e que saibam que o Conselho Nacional de Justiça, que a advocacia, que os poderes estão trabalhando para que o sistema melhore e seja digno. Muito obrigado. Então, primeiro o doutor Davi, depois o doutor Lanfredi, as considerações finais para todo mundo que vai ter o privilégio de assistir a esse episódio do Legalmente Cast. Olha, eu fico muito grato, muito feliz de recebê-los, receber o doutor Lanfredi em nossa casa, estamos sempre à disposição. Acho fundamental o diálogo, né? Nós estarmos abertos à sociedade, ouvirmos, porque só assim a gente consegue construir algo que realmente nos leve, como eu sempre falo, a outro patamar. Então eu agradeço, a gratidão é toda minha, muito obrigado. Alegria também a minha, satisfação de estar aqui nessa conversa tão proveitosa, nessa manhã de quinta-feira, né? Eu de volta aqui ao meu estado, minha querida Bauru, fazia tempo que eu não via minha querida Bauru, mas com o meu grande amigo Davi aqui, né? Juiz realmente sem precedentes, né? No seu compromisso, no seu engajamento, mas sobretudo com uma ordem dos advogados, né, com essa disposição aberta ao diálogo e, sobretudo, à construção de pontes. Eu gostei muito dessa expressão, doutora Júlia, porque é realmente isso, né, a ordem como esse lugar da cidadania, ela tem que viabilizar o diálogo, né, ela tem que distensionar, né, as situações que sejam problemáticas. E ela tem que sempre viabilizar as melhores soluções para o país. Eu acho que vocês estão fazendo isso. Quem sabe, talvez, numa próxima rodada a gente não grave em Brasília, né? Vocês estão convidados. Com certeza. Estamos aqui o doutor Davi, né, para estar lá junto conosco também, né? E quem sabe conhecendo um pouco dessa atividade do Conselho Nacional de Justiça, que não é só a casa do judiciário, é a casa da justiça brasileira, é a casa do advogado. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso programa. Peço a todos que sigam o Legalmente Cast no Instagram, é legalmente.cast, e também acompanhem todos os nossos conteúdos que são divulgados na página da OAB no YouTube. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Até mais.